Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série Classe VIP tem por objetivo estudar as lições da escola sabatina, que muitos cristãos conhecem como escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição do quarto trimestre, a lição número 2, cujo título é A Divindade de Jesus. Hoje está um dia difícil, diferente. Faz tempo que esse fenômeno não acontece aqui na nossa cidade, mas desde ontem à noite, por volta das 9 horas, a luz, a energia elétrica foi interrompida. Já estamos há quase 10 horas no escuro. Ainda bem que o dia está amanhecendo cedo e aí dá pra gente vir fazer a nossa lição. Eu só fico com dó daquelas pessoas que moram lá no 12º andar. Meus amigos, pelo menos fazem uma caminhada de manhã. Muito bem, a lição número 2, ela vem falando da divindade de Jesus. Para quem ainda não conhece, a lição ela estuda um tema a cada trimestre. A cada 3 meses ela estuda um tema. E nesse último trimestre do ano, em 2024, estamos estudando o Evangelho de João. Sim, o Evangelho que eu já falei sobre aqui na série 7 minutos. Aliás, Sétimo Reino. João, ele tem um pensamento singular sobre Jesus. Enquanto os outros evangelhos são chamados sinóticos, João é chamado de só João mesmo. Sinótico significa que eles são similares. E o livro de João, fiz a barba no escuro, então não dá pra ver. Outra coisa, levantei de casa, ó, e aí coloquei um sapato que tava ali, o primeiro. Não dá pra ver? Deixa pra lá. Basta você saber que eu tô com um sapato vermelho de um lado e um sapato azul do outro. Eu faço isso muito com as meias. Por isso eu evito comprar meias de várias cores, porque por muitas vezes eu já saí com uma meia branca de um lado e uma meia preta do outro. Hoje a maioria das minhas meias são pretas ou escuras. Muito bem. O livro de João, ele é singular porque os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam geralmente das mesmas coisas. E João, ele fala diferente. A singularidade mais singular de João é que ele confessa a Jesus como o grande eu sou lá do céu, como o grande ser divino que veio habitar aqui na terra. Na verdade, Jesus morreu sobre a cruz por causa dessa acusação. Ele foi acusado de ter se dado o título de divino. Outra singularidade dessa lição é que ela foi feita pelo mesmo autor da lição anterior, que falou de Marcos,
ou seja, o modo de pensar é mais ou menos o mesmo. Outra coisa sobre as lições é que o pensamento do autor não é necessariamente o pensamento da igreja e não é necessariamente o meu pensamento. Então, quando eu falo aqui alguma coisa que o autor não está falando, não é necessariamente o que a igreja pensa, mas é necessariamente o que eu penso. Mas como todo penso, você precisa fazer aí a moderação. Muito bem, sinais da divindade de Jesus. Quais são os sinais da divindade de Jesus antes da gente começar a falar na lição? O maior sinal da divindade de Jesus é o fato de João ter falado que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse é o maior sinal. O Verbo é Jesus, a palavra. E a palavra estava com Deus e era Deus. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus Cristo, não haveria céu, terra, mar, fonte das águas. Para mim, basta. Jesus é divino, com todo respeito àqueles que pensam diferente. Verso para inculcar na nossa memória. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você, meu amigo, crê nisso? São João 11, 25, 26. Eu creio. Isso é um alento para mim. Eu tenho queridos mortos. Minha mãe, meu pai, tenho 3 irmãos já mortos. Tem meu sogro. Tenho amigos mortos. E a promessa de Jesus, ela é acalentadora. Porque ele diz: ao crerem em mim, vocês garantirão a vida eterna, porque eu, Jesus Cristo, sou a ressurreição e a vida. Amém? Aleluia, aleluia! A leitura dessa semana, eu não vou ler a leitura porque os comentários eles acabam alongando muito, eu não sei sintetizar. Mas sempre que a gente cita a lição, você deve parar a lição um pouquinho e ir lá ler a Bíblia. Porque todas as passagens são da Bíblia. E aí para conferir se isso é assim mesmo. Olha, os pássaros estão cantando. Os pássaros cantam da glória de Jesus. Ó, uns falam aqui, outros respondem lá. Leitura da semana, João 6, 1 a 15, Isaías 53, 4 a 6, 1 Coríntios 5, 7, João 6, 26 a 36, João 9, 1 a 41, 1 Coríntios 1, 26 a 29 e João capítulo 11. No sábado, a Bíblia, sábado passado, tá bom? A Bíblia, 5 de outubro, a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o Filho eterno, um com o Pai, não criado, não derivado. Jesus é aquele que criou tudo o que existe. Assim, o Filho sempre existiu. Nunca houve um tempo em que ele não existisse. Embora Jesus tenha vindo a este mundo e tomado sobre si a nossa natureza humana, ele sempre manteve a divindade e em momentos específicos disse e fez coisas que revelaram sua natureza divina. Essa verdade era importante para João. Por isso, ao narrar alguns dos milagres de Jesus, a quem João chamou de sinais, ele os usou para indicar a divindade de Cristo. Jesus
Não apenas disse coisas que revelaram sua divindade, mas confirmou suas palavras com obras que manifestaram essa natureza divina. A lição desta semana analisa 3 dos maiores sinais realizados por Jesus, que mostram a sua divindade. O mais surpreendente é que em todos esses casos, algumas pessoas não creram no milagre nem perceberam seu significado. Após o milagre, alguns se afastaram de Jesus, outros aumentaram a cegueira espiritual e outros começaram a planejar a morte de Jesus Cristo. Contudo, muitos passaram a crer que Jesus era o Messias. Contra a evidência não há argumento, mas o coração endurecido, empedernido, sempre vai achar um jeito de contestar. A lição vai comentar mais para frente que na questão da ressurreição de Lázaro, outros profetas ressuscitaram também. Elias, Paulo, Eliseu. Agora, nenhum assumiu para si a divindade com Deus. Domingo, dia 6 de outubro, o milagre do alimento para 5.000. Em João 6, 4 e 5, o apóstolo destaca que o milagre da multiplicação de pães e peixes ocorreu perto da Páscoa, a festa que comemorava a libertação de Israel do Egito. Até hoje, eles comemoram a Páscoa como sinal da independência de Israel. Mesmo o Estado sionista hoje ainda faz assim. O Cordeiro Pascal substituiu a morte do primogênito. Esse sacrifício simbolizava a morte de Jesus por nós. Na cruz, o castigo que merecíamos por causa dos nossos pecados recaiu sobre Jesus. Ele, que é a nossa Páscoa, morreu em nosso lugar. Entende? Assim como a Páscoa simbolizava a libertação do povo de Israel como nação, Jesus significa a nossa libertação, a nossa independência de povo, como povo de Deus. Então a nossa independência é de todos os povos. O novo Israel não precisa ter um lugar físico para chamar de seu, porque nós somos no novo Israel e nós poderemos habitar em qualquer lugar da terra. E Jesus nos reconhece como filho seu. E essa identidade está revelada no sangue da cruz. Carregou a culpa da transgressão e o rosto do Pai lhe foi ocultado, até que seu coração foi quebrantado e sua vida desfeita. Todo esse sacrifício foi feito para que os pecadores pudessem ser redimidos. Isso quem disse foi Ellen G. White em o livro O Grande Conflito, da Casa Publicadora Brasileira, feita em 2021. Ellen White é a profetisa para os tempos modernos. E a maior autenticidade da veracidade de seus escritos é como ela trata Jesus. Ela fala, Jesus é a luz que ilumina o mundo. Jesus é completamente divino. É um mistério, porque ele também é completamente humano.
Leia João 6, 1 a 14. Que paralelos existem entre Jesus e Moisés? Isso é o que Jesus fez, que deveria ter lembrado ao povo a libertação que seus antepassados haviam recebido pelo ministério de Moisés? Assim como Moisés libertou o povo do Egito, Jesus libertou o povo da escravidão de Roma. Só que não da Roma império, mas da Roma pecado. João chama isso de Babilônia em Apocalipse. Então Jesus fez sinais provando que ele era o grande provedor. Vários detalhes da história colocam Jesus em paralelo com Moisés. No Êxodo, a época da Páscoa, João 6 a 4, aponta para a grande libertação do Egito. Jesus subiu ao monte, assim como Moisés subiu no monte. Jesus testou Filipe, assim como os israelitas foram provados no deserto. A multiplicação do pães lembra o maná. É Deus que proveu o alimento, assim como Deus proveu o alimento no deserto. Também proveu o alimento para a multidão. Recolher os pães que sobraram, Jó 6,2, remete ao maná, que era recolhido pelos israelitas e sobraram 12 cestos de pedaços, o mesmo número dos 12 tribos de Israel. E o povo comentou que Jesus era o profeta que viria ao mundo. João 6,14, isso é, o profeta semelhante a Moisés, predito em Deuteronômio 18,15. Tudo isso aponta para Jesus como o novo Moisés, que veio para libertar o seu povo. Isso precisa ficar claro. Jesus é o novo Moisés no sentido de dar libertação. Moisés passou pelas águas. Ele foi tirado das águas e atravessou o mar seco. Jesus foi jogado na água e no batismo levantou simbolicamente e foi para o deserto para lutar por nós. Quando você ouvir que alguém está lutando por nós, lembre-se, o único que luta por nós é Jesus Cristo. Assim João descreve Jesus não apenas fazendo sinais e maravilhas, mas sinais e maravilhas que, em seu contexto, deveriam ter tido um significado especial para o povo judeu. Cristo estava apontando, em essência, para a sua própria divindade. Jesus estava dizendo: observem, vocês não estão notando, eu sou aquele que viria. Leia Isaías 53, 4 a 7 e 1 Pedro 2, 24. Que grande verdade esses textos ensinaram sobre Jesus como o Cordeiro de Deus, como a sua divindade está ligada a essa verdade e por que essa é a verdade mais importante que podemos conhecer. A verdade de Jesus como libertador, ela é importante porque ela nos garante vida e vida abundante, como houve maná abundante no deserto. Jesus proveu abundante pão. Segunda-feira, 7 de outubro. Este é o verdadeiro profeta. Leia João 6,14, 15, 26 a 36. Como o povo respondeu ao milagre e como Jesus usou isso para buscar ensinar quem ele é. Os judeus esperavam um Messias terrestre que os libertaria da opressão do Império Romano. Duas dificuldades de uma guerra são alimentar as tropas e cuidar dos feridos e mortos. Com seus milagres, Jesus mostrou que era capaz de fazer ambas as coisas. Tanto alimentar o seu exército de seguidores, os cristãos, como curar
as nossas feridas, sejam elas literais ou imaginárias. Jesus é divino, porque Ele é o nosso eterno provedor. Mas não foi para isso que Jesus veio ao mundo, e não foi isso. E não foi esse o propósito do seu milagre. O relato da multiplicação dos pães e peixes deu a oportunidade de ilustrar que Jesus é o pão da vida e que o próprio Deus havia descido do céu. Eu sou o pão da vida, disse ele. Quem vem a mim jamais terá fome. Eu sou a vida eterna. Quem crê em mim jamais morrerá. Gente, um profeta não pode fazer tais promessas e estar falando a verdade, a menos que ele seja o próprio Deus. Essa é a primeira das 7 declarações de João, que começam com as palavras eu sou. Presta atenção, eu sou não é uma coisa simples não. Quando Moisés perguntou, Senhor, lá na sarça, lembra da sarça? Tem uma sarça grande aqui atrás. Quando perguntarem, quem és tu, que direi eu? Deus lá na sarça disse, eu sou. E agora Jesus vai repetir essa palavra constantemente. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água viva. Em tais casos, essa expressão está ligada a algum predicado. Pão da vida, luz do mundo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira. Cada uma dessas declarações aponta para uma verdade sobre Jesus. Essas declarações remetem a Êxodo 3, 13 e 14. Em que Deus se apresentou a Moisés como o grande eu sou. João 8,58. Jesus é esse grande eu sou. Se você ainda duvida, volte à Bíblia, leia os textos citados aqui. Para de duvidar, seja um crente na palavra. Mas o povo ignorava tudo isso. Seus corações, descontentes, perguntavam por que Jesus podia realizar tão grandiosas obras como as que tinham presenciado e não podia também dar saúde, força e riqueza a todo o seu povo, libertá-lo de seus opressores e exaltá-lo ao poder e honra. O fato de ele alegar ser o enviado de Deus, mas recusar ser o rei de Israel, era um mistério que não conseguiam entender. Por que Jesus não disse, eu sou o rei de Israel? E não pegou a espada e não acabou com todo o poderio romano? Porque Jesus veio nos libertar, não de opressores humanos. Jesus veio nos libertar de opressores celestiais, criaturas celestes, Satanás e seus anjos. Porque esses sim nos aprisionaram no pecado. Jesus veio nos libertar do pecado. Ele veio fundar o 7º reino na terra, o reino de Jesus, o reino de salvação, a qual pertence todo ser humano nascido. E todo ser humano criado. Sua recusa foi mal interpretada. Muitos concluíram que não ousava afirmar seus direitos, porque ele próprio duvidava do divino caráter de sua missão.
abriram a mente para a incredulidade, e a semente que Satanás lançara deu fruto, segundo sua espécie, na forma de incompreensão e deserção. O Desejado de Todas as Nações, Ellen G. White, página 301. Eles, os povos da época, procuravam benefícios materiais em vez de verdade que permanece para a vida eterna. Essa é uma armadilha do inimigo, na qual podemos cair se não tomarmos cuidado. Cuidado com religião que te promete prosperidade. Veja, os discípulos todos perderam seus bens. Isso não é desculpa para ser pobre, tudo bem. Se eu sou pobre é porque talvez eu precisava ter trabalhado mais, sei lá. Mas riqueza não é sinal de bênção de Deus. Até é. Só que a bênção de Deus, ela é dada a todos quantos seres aqui. Então ele não escolhe o bom para dar riqueza e o mal para tirar dele a riqueza. Deus dá a riqueza a todo humano, porque Ele deu o mundo a todo humano. Então você pode prosperar aqui, mas isso não é sinal de divindade. Eu sou rico, sou cheirosinho, então Deus está comigo. Eu estou maltrapilho, vivo aqui na sarjeta, então Deus não está comigo. Cuidado! Isso não é necessariamente verdade. Claro, se a coisa está muito ruim, a gente precisa ligar a antena. Será que as nossas mentes não foram sequestradas por alguns que querem nos dominar? Mas, por outro lado, não vá às igrejas procurando riqueza. Não é isso que Deus oferece. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, oferece vida eterna e vida abundante. Paz perene. Como evitar ser capturados pelas coisas materiais em detrimento das coisas espirituais? É isso. Vamos nos ligar a Jesus. E quando ficarmos tentados a enriquecimento, especialmente o enriquecimento ilícito, esse sim é resultado direto do diabismo. Se você enriqueceu ilicitamente, Deus não está te abençoando, esquece. Mas eu sou pastor. Enriqueceu ilicitamente? Esquece o céu. Eu me enriqueci no jogo de azar, loteria, bet, etc. Jogo do bicho, etc. Esquece. Tudo que vem fácil, vai fácil. A cura do cego, parte 1. Esse cego curado, para mim, é o maior dos missionários. Eu adoro ele, admiro demais. Eu não sei se o autor vai aqui falar dele com a profundidade que precisava, mas se ele esqueceu alguma coisa, eu vou falar aqui. Não que eu seja melhor do que ele. Pelo contrário, ele é doutor, eu sou um simples José Ninguém. Mas leia. Se você esqueceu de ler as outras passagens, essa você precisa ler. João capítulo 9. Entende? Leia João 9, o que os discípulos achavam ser a causa da cegueira daquele homem e como Jesus corrigiu essas crenças. Os discípulos chegaram e perguntaram: Senhor, esse cego aqui é cego porque pecou ou porque seus pais pecaram? A gente faz a mesma pergunta.
Por que essa pessoa está sofrendo um câncer tão feio? Ela não é cristão? Deve ter pecado. Ou então seus pais pecaram. Deve ser o hábito alimentar dessas gerações. Jesus vira para eles e diz: não é isso. As doenças não são resultados diretos de pecado. Porque Deus, ele pode agir na vida das pessoas. Saibam elas se alimentar ou não. Façam ela a abstinência a substâncias tóxicas como álcool, cigarro e outras, ou não. Aquele guaraná preto, ou não. Deus não é limitado. Então Jesus responde: nem ele, nem o pai dele. Jesus estava dizendo que o pai dele nem ele pecaram nunca na vida? Não. Jesus estava dizendo que a cegueira daquele homem não era resultado da sua alimentação, ou da de seus pais, ou de pecados cometidos por eles. Os discípulos estabeleceram uma ligação entre doença e pecado. A mesma coisa que faziam os amigos de Jó. Até Jó acreditava nisso. É uma crença limitante. Uma crença que não nos deixa avançar. Várias passagens do Antigo Testamento apontam nessa direção. Comparem com Êxodo 25, 2 Reis 5:15, 15:5, 2 Crônicas 26:16. Mas a história de Jó deveria mostrar que isso nem sempre é verdadeiro. Tá vendo? Nem sempre. Algumas vezes a doença é ligação direta com os nossos maus hábitos. Se você fuma, bebe, eu ia falar fuma, mas é um fumo diferente. Usa drogas ilícitas ou cheira, a tendência é você ficar doente. Mas isso nem sempre é verdade. Como no caso de Jó, no caso desse cego. Jesus esclarece a questão, não negando alguma ligação entre pecado e sofrimento, mas nesse caso, apontando para um propósito mais elevado, de que Deus seria glorificado pela cura. O relato contém certas afinidades com a história da criação. Por exemplo, Deus formou o primeiro homem do pó da terra, Gênesis 2:7. Assim como Jesus fez lama para dar ao cego o que lhe faltava desde o nascimento. Assim como Deus formou Adão do pó da terra, Jesus pegou o pó da terra para curar o homem de sua cegueira corporal. Em Mateus, Marcos e Lucas, a história de milagre seguem um padrão comum, uma expressão do problema, a condução do indivíduo a Jesus, a cura e o reconhecimento da cura acompanhada de um louvor a Deus. Na história de João capítulo 9, essa sequência é completada em João 9:7, mas, como geralmente acontece no Evangelho de João, o significado do milagre torna-se um tema de debate bem mais amplo, levando a uma longa discussão, um longo diálogo entre o homem curado e os líderes religiosos. É por isso que eu gosto desse milagre. Esse milagre colocou o homem curado em contenda direta com o sinédrio, com os sacerdotes, com os líderes, com os doutores da lei. Essa discussão gira em torno de dois pares de conceitos que estão relacionados e são contrastados: pecado, obras de Deus e cegueira, visão. Entende? Por isso que eu falei que o cego foi curado da sua cegueira física, mas havia uma cegueira maior do que essa cegueira física.
a cegueira espiritual que contaminou todo o sinédrio. Aliás, com raríssimas exceções. Gamaliel, por exemplo. E José de Arimateia. E só em João 9,14 que o narrador conta ao leitor que Jesus fez essa cura no sábado. Tá vendo? Mais um outro componente da criação. O que, segundo a tradição e não a segundo a Bíblia, violava o mandamento. E assim os fariseus consideraram Jesus como transgressor do sábado. Mas Jesus não era transgressor do sábado, porque não era proibido fazer lodo no sábado. Eles disseram que era, porque ao fazer lodo, ao cuspir no chão, você correria o risco de cuspir sobre uma semente. Ela, umedecida, germinaria. E então você teria cometido o pecado de plantar no sábado. Que ridículo! A conclusão deles foi de que ele não vinha de Deus, porque supostamente não guardava o sábado, João 9,16. Mas outras pessoas acharam inquietante que um pecador pudesse fazer sinais como aqueles. A discussão estava longe de terminar, mas já surgia uma divisão. O cego ficava cada vez mais cônscio de quem era Jesus, mas os líderes religiosos cada vez mais confusos e cegos quanto à sua verdadeira identidade. Assim, na medida em que o cego ia vendo a espiritualidade de Jesus Cristo, a divindade de Jesus, mas os líderes de Israel iam ficando cegos para esse mesmo fato. Eles iam vendo Jesus como um antideus e digno de morte. É mais ou menos como pensam alguns grupos religiosos. Eles acham que todos aqueles que não pertencem à sua religião são merecedores de morte. Isso é um perigo que está tomando conta da metade do mundo. Numa metade está o cristianismo, e na outra metade está as outras religiões, inclusive essa que é enorme, tão grande quanto o cristianismo quase, e tão poderosa que parece uma arma de guerra. Qual arma que eles usam? A que nós deveríamos usar, a família, porque eles criam suas famílias fortes, de modo a combater o inimigo. Quem é o inimigo na visão deles? Todos aqueles que não professam muçulmanismo, islamismo. E isso é um perigo. Será que às vezes ficamos tão cegos pelas nossas próprias crenças e tradições que podemos ignorar verdades importantes que estão diante dos nossos olhos? Pode sim. O que o autor aqui não mencionou, que eu achei que merecia ser mencionado, foi o fato de que uma vez vendo o missionário do templo, não quero chamar ele de cego, porque agora ele não está mais cego, ele entra em colóquio com o sinédrio, com os sacerdotes. E aí eles falam: você é pecador porque você é cego desde nascença. E doença é sinal de pecado. Ele fala: se sou pecador eu não sei. Ou se aquele que me curou é pecador porque fez isso no sábado, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, hoje vejo. Vocês que estão videntes estão cegos porque não conseguem ver a divindade desse ser, porque ele me curou. E não há na história de alguém que tenha dado vista a cego que era não de Deus. Portanto, está na cara, está explícito que ele é um ser divino. Como vocês não estão enxergando isso? Eu que era cego não estou vendo. Como que vocês não podem?
estão negando a divindade de Jesus. Vocês são tolos. Eu acho que eu falei demais, porque eu falei que não tinha comentado, mas eu tinha até esquecido que eu já tinha lido isso aqui. Agora vem a segunda parte, eu acho que ele vai argumentar isso na segunda parte. A cura do cego, segunda parte. Que perguntas os líderes fizeram como o cego respondeu? João 9, 17 a 34. Essa longa sessão de João 9 é a única parte do Evangelho em que Jesus não desempenha papel principal, embora seja o assunto da discussão. Assim como a questão do pecado deu início à história, João 9:2, os fariseus pensavam que Jesus fosse um pecador por ter curado o cego no sábado, João 9, 16 a 24, e difamaram o homem curado como alguém que tinha nascido cheio de pecado. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego passa a ver cada vez mais e os videntes passam a ver cada vez menos. Os fariseus, por outro lado, tornaram-se cegos e mais cegos no entendimento espiritual, primeiro ficando divididos a respeito de Jesus e depois sem saber de onde ele veio. Nessa história ocorre uma inversão bastante curiosa. O cego vê sempre mais e os videntes que deveriam ver, vê sempre menos. Entretanto, o relato do milagre dá a João a oportunidade de dizer quem é Jesus. O tema dos sinais em João 9 se cruza com vários outros temas do Evangelho. João reafirma que Jesus é a luz do mundo. João reafirma que a história também trata da origem misteriosa de Jesus. Quem é ele? De onde vem? Qual é a sua missão? A figura de Moisés, mencionada em relatos de milagres anteriores, também aparece nesse capítulo. Por último, há o tema da resposta da multidão. Algumas pessoas amam as trevas mais do que a luz, enquanto outras respondem com fé. A cegueira espiritual dos líderes religiosos é assustadora. Um mendigo antes cego declarou: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. E essa é a parte que eu acho mais maravilhosa na história do cego. Ele, um homem nascido todo em pecado, sem instrução nenhuma, conversou tete a tete ali com o sinédrio e disse: vocês deveriam saber que se ele curou meus olhos e eu hoje estou vendo, certamente divino ele é. No entanto, os guias espirituais da nação, que deveriam ter sido os primeiros a reconhecer a Jesus e aceitá-lo como Messias, diante de todas as evidências, não conseguiam enxergar essa realidade, ou em vez disso realmente não queriam ver. Que advertência sobre como o nosso coração pode nos enganar? Hoje, nós como cristãos poderemos estar incorrendo no mesmo erro. Não reconhecer a divindade de Jesus é um fracasso total da religião. Porque só Jesus pode restaurar. Não há literatura no mundo que pode salvar pessoas. Eu comentei no vídeo anterior aí sobre a conversão de um muçulmano. Por que ele se converteu? Ele se converteu porque ele viu no poder da Bíblia a realidade divina de Jesus. Transcorreu nas palavras da Bíblia a divindade do ser que morreu na cruz e ressuscitou por nós. Isso é um fato que todos quantos observam poderão ver. Meu amigo, meu irmão, se você por algum
por alguma consequência. Você acredita que Jesus não é divino? Cuidado. Eu peço, reconsidere isso. Você está em dúvida? Continue lendo João, capítulo... Leia todo o livro de João. Só levante da cadeira. Ou se você não gosta de ler ou tem dificuldade, como eu, por exemplo, ouça na voz do incomparável Cid Moreira. Ouça uma vez, 2, 3, 10 vezes, até que você entenda que Jesus Cristo é o pão milagroso, o maná celestial que desceu de lá para nos alimentar eternamente. Quem beber da minha água, ele disse, jamais terá sede novamente. Leia 1 Coríntios 1, 26 a 29, como o que Paulo escreveu nesse texto se ajusta ao que aconteceu em João 9, como o mesmo princípio se aplica à fé hoje. Quinta-feira, 10 de outubro, a ressurreição de Lázaro. Lázaro, sai para fora! Se tivesse 10 Lázaros enterrados ali, os 10 levantariam e sairiam para fora. Vem cá, vamos. Vem cá falar bom dia para meus amigos no YouTube. Vem cá, homem. Entra lá no canal Vigia das Pessoas. Vem aqui, chega aí. Chega aí. Meu amigo tá passando aqui, tá com vergonha de aparecer. A ressurreição de Lázaro é a prova cabal da divindade de Jesus. Não há escapatória. Jesus, ele afirmou, eu sou a ressurreição. João 11 está repleto de tristeza. A notícia da doença de um amigo querido, o choro pela sua morte, a queixa das irmãs de que Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse presente. Isso é verdade. A presença pessoal de Jesus inibia a morte. Mas, lembra, Jesus chegou perto do caixão do filho da viúva, ele ressuscitou. Jesus chegou perto da filha de Lázaro, ela ressuscitou. Jesus não suporta a morte. Mas Jesus demorou 2 dias antes de iniciar a jornada até Lázaro, chegando a dizer que se alegrava por não ter ido antes. Pensou? Você está com um querido morto e Jesus fala, eu estou contente porque eu não estava lá. Porque Jesus, como poderoso Deus Criador, sabia que o poder de vida estava nele. Não importa quantos dias o seu querido esteja morto na sepultura, quando Jesus chegar, ele vai falar o nome dele, dela. No meu caso, vai falar Cidinha, a flor do Cícero, levanta-te. Essa atitude não foi de frieza, pelo contrário, teve o propósito de revelar a glória de Deus. Quando chegamos a João 11, 17 a 27, Lázaro já estava morto havia 4 dias. O seu corpo já estaria se decompondo. E como disse Marta, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. A demora de Jesus apenas ajudou a tornar o milagre ainda mais impressionante. Ressuscitar um cadáver em decomposição é fácil? Os líderes não poderiam argumentar de que a pessoa estava apenas em... Como é que chama? Apneia, quando a pessoa morre falsamente, assim, ela só tem um desmaio e fica às vezes 2 dias dormindo. Que outra prova Jesus poderia ter dado de que ele é o próprio Deus? Que mais prova você quer?
E como Deus, aquele que criou a vida, Jesus tem poder sobre a morte. Assim, ele aproveita essa oportunidade, a morte de Lázaro, para revelar uma verdade crucial sobre si mesmo. Eu, disse Jesus, sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que esteja morto. Você tem um parente morto? Não se acabe na tristeza. Apegue-se à promessa de Jesus. O seu querido morto viverá. Para isso, basta que ele creia em mim, disse Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Leia João 11, 38 a 44. O que Jesus fez que confirma a sua reivindicação de divino? Assim como Jesus mostrou que é a luz do mundo, ao dar visão ao cego. Aqui ele ressuscita Lázaro dentre os mortos, demonstrando que é a ressurreição e a vida. Esse milagre, mais do que qualquer outro, aponta para Jesus Cristo como doador da vida, como o próprio Deus. Ele dá um forte apoio ao tema de João, de que Jesus é divino, de que Jesus é o Filho de Deus, e que crendo podemos ter vida por meio dele. No entanto, quando chegamos ao final dessa história incrível, na qual muitos que viram creram, desenvolve-se uma ironia poderosa, mas triste. Jesus mostra que é capaz de trazer os mortos de volta à vida, e ainda assim, aquelas pessoas pensam que conseguiriam detê-lo matando. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, falaram o sinédrio: vamos matá-lo! E mais, vamos matar Lázaro ainda. Ora, se Jesus é o Senhor da vida, Ele é a própria ressurreição e a vida, você acha que dá para deter Cristo, o poderoso eu sou, matando-o na cruz? Esse foi o engano de Satanás. Esse foi o engano do sinédrio. Que exemplo das fragilidades humanas em contraste com a sabedoria e o poder de Deus. Amém, aleluia. Jesus Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, ontem, hoje e sempre. Ele é, Ele não será, Ele é. Vou ler um trechinho aqui do livro da Dona White. A Dona White, apesar das críticas que ela tem de seus antagonistas, ela cria na divindade completa de Jesus. Então, se você vai falar mal da profeta adventista, antes faça a revisão das suas crenças. Como você vai criticar alguém que crê na divindade de Jesus enquanto você não está crendo? A vida de Cristo, diz Ellen White, que dá vida ao mundo, está em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava a enfermidade. Era por sua palavra que Cristo expulsava os demônios. Era por sua palavra que Cristo acalmava o mar. Era por sua palavra que Cristo ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho da sua palavra, que a sua palavra tinha poder. Ele transmitia a palavra de Deus, como o fizera por intermédio de todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. Olha que palavra forte. Toda a Bíblia Sagrada é uma manifestação de Cristo. Toda a Bíblia Sagrada foi escrita com o propósito de mostrar Jesus Cristo.
E o Salvador Jesus deixava fixar a fé de seus seguidores na palavra. Quando sua presença visível fosse retirada, a palavra deveria ser sua fonte de poder. Como seu mestre, deviam viver de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Assim como a vida física se mantém pela comida, a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. Ellen White está dizendo: leia a sua palavra. Cristo disse: estudai as escrituras, porque vocês acham que nela está a vida eterna. E é verdade. Ellen White fala a mesma coisa. Assim como a vida física é mantida pela comida, a vida espiritual é mantida pela palavra de Deus. A sua vida espiritual vai ser alimentada aqui, ó, lendo todo dia a palavra de Deus, alimentando-se da palavra sagrada, lendo as suas lições diariamente. Toda pessoa deve receber por si mesma vida dessa palavra. É bom você ir à igreja, ouvir os sermões, os pastores, as pregações. Mas, meu amiguinho, não confie só nisso. Você precisa experimentar o alimento por você mesmo. Se bastasse a gente ver ou ouvir sobre o alimento, ninguém precisaria comprar comida, é só assistir aqueles filmes que mostram aqueles banquetes. Ai, que delícia! Não, meu amigo, você precisa comer a palavra todo dia. Porque quando você está ouvindo aqui o que eu estou dizendo, você não está comendo. Você está vendo a comida. A comida é essa aqui. É essa que você precisa devorar. Então ouça na voz do Cid Moreira, se você não prefere não ler, ouça. Cid Moreira já passou dessa para melhor, mas eu tenho fé que ele vai ressuscitar. E quando perguntasse, por que o Cid Moreira está salvo aqui? Aí Jesus vai responder, porque ele era meu servo, ele disseminou a minha palavra, ele disseminou alimento puro para as nações. Não a obteremos simplesmente por meio de outra pessoa. Precisamos estudar cuidadosamente a Bíblia Sagrada, pedindo ao Deus, ao vigia das pessoas, auxílio do Espírito Santo. Devemos escolher um versículo, concentrando a mente na tarefa de compreender o pensamento nele posto por Deus para nós e pensar bastante no assunto, meditar, até que compreendamos completamente. Quem escreveu isso foi Ellen White, nesse livro que eu recomendo, O Desejado de Todas as Nações. Ela fala nas suas 700 páginas sobre o Cristo revelado aqui na Bíblia. Ainda que os milagres de Jesus tenham sido surpreendentes, eles produziram reações divididas. Alguns responderam com fé, outros com dúvida. Mesmo diante de evidências poderosas, as pessoas ainda podem escolher rejeitar a Jesus? Sim, podem. Os sinais apontam para Cristo como divino Filho de Deus. Por que a divindade de Cristo é tão importante para a fé nele como Salvador? Porque se Jesus fosse um anjo, ainda sem pecado, não serviria para nos salvar. Porque se fosse assim, ele teria mandado um anjo. Leia 1 Coríntios 1, 26 a 29, de que forma vemos hoje esse momento, princípio em ação, quais são as loucuras em que os cristãos creem, das quais os sábios segundo a carne zombam, quais são as coisas que cremos que envergonham os fortes. É, meu irmãozinho, para pensar. Cuidado. Tem crenças aí que podem nos levar à loucura.
Muito obrigado! Essa foi a lição de hoje. Eu vou encerrar rapidinho para não dar 1 hora. Então, lição da semana que vem, lição 3. Muito obrigado, que o dia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o dia das pessoas tenha misericórdia de ti. Faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o dia das pessoas te dê paz. Muita paz.